tarde. Tudo bem, Luiz? Por enquanto é o único que está conectado. Então, iniciar aqui. Então, pessoal, eu coloquei assim, autovalores e autovetores de transformações lineares calculados teoricamente. Então, dado uma transformação linear do Rn no Rn, um autovetor V, ele satisfaz essa condição aqui, né? T vezes V igual a lambda V, onde o V é diferente de zero, ou seja, o autovetor é sempre um vetor não nulo, e o lambda é um número real qualquer, que pode ser positivo, negativo, ou até mesmo igual a zero. E essa transformação linear do Rn no Rn, nós vimos aí na aula passada, que ela é sempre representada através de uma matriz N por N, né? Então, costuma-se dizer que o vetor V diferente de zero, que satisfaz aquela condição, é um autovetor da matriz T, né? Então, dizer que é um autovetor da matriz T ou da transformação linear, né, é uma forma equivalente de identificar esta quantidade, que é sempre um vetor não nulo do Rn, né, que satisfaz essa condição aqui, essa igualdade, ó, T vezes V igual a lambda vezes V. Isso significa, então, que a imagem do vetor V, que é o autovetor calculado pela transformação linear, é um múltiplo dele mesmo, né? Então, um autovetor é um vetor não nulo do Rn, cuja imagem pela transformação é um múltiplo dele mesmo. Então, para ilustrar aqui, ó, o conceito, né, nesse primeiro exemplo, eu tenho aqui a transformação T de xy igual a 2x mais 2y menos x mais 5y, que é uma transformação do R2 no R2. Vamos registrar aqui. Vamos fazer o seguinte, vou copiar aqui, ó. Temos aqui uma transformação do R2 no R2, é definida por T de xy igual a 2x mais 2y menos x mais 5y. Eu vou verificar, né, que o vetor 1, 1, né, é um autovetor dessa transformação associado ao autovalor lambda igual a 4. Então, como é que a gente faz isso? A gente calcula a transformação no vetor 1, 1, substituindo, né, lá na lei da transformação as coordenadas do vetor. O x vale 1 e o y vale 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 2 vezes 1 aqui na primeira posição. E na segunda posição, menos 1 mais 5 vezes 1. Então, vai ficar 2 mais 2, que é 4. Menos 1 mais 5, que é 4. E esse vetor resultante aqui, ó, é 4 vezes o próprio vetor 1, 1. Né? Então, vejam que certo? A transformação, né, se a gente pega aqui a expressão que é definida originalmente, a T calculada no vetor é igual a 4 vezes o próprio vetor, né? Então é isso que diz que o vetor V é um autovetor dessa transformação associado ao autovalor lambda igual a 4, né? Então o lambda é essa constante de proporcionalidade aqui entre o vetor e a transformação calculada nele mesmo. Então, quando isso acontece, né, e é um vetor não nulo, aquele vetor é chamado de autovetor e o autovalor correspondente, que é o lambda igual a 4. Ou associado, né, que também é uma terminologia usada aí na literatura. Se tem alguma pergunta aqui, pessoal, pelo exemplo? Então, para mostrar quando é que um vetor não é um autovetor, né? Então, pega, por exemplo, o vetor 2, 0, tá? E calcula a imagem da transformação nesse vetor. Então, T calculada no vetor 2, 0 vai ficar 2 vezes 2 mais 2 vezes 0. Vamos copiar aqui a lei da transformação para a gente ter a referência.
Então eu quero mostrar que esse vetor, o vetor 2, 0, não é um autovetor dessa transformação. Por quê? T calculado no vetor 2, 0 é obtida substituindo o x por 2 e o y por 0, ali na lei da transformação. Né? Então fica 2 vezes 2 mais 2 vezes 0 e menos 2 mais 5 vezes 0. Fazendo os cálculos aqui vai dar 4 na primeira coordenada e menos 2 na segunda coordenada. Vocês vejam que esse vetor resultante aqui, ó, ele não é um múltiplo do vetor 2, 0. Né? Não tem como, porque qualquer número lambda multiplicado por 0, aqui na segunda coordenada, tem que dar 0. Não tem como dar menos 2, né? Certo? Não existe a possibilidade desse vetor, o 4 menos 2, que é a imagem, né, do vetor 2, 0 pela transformação, ser um múltiplo dele mesmo. Tá? Então isso é uma forma de verificar que este vetor não é um autovetor dessa transformação linear. Bom, só que assim, né, pessoal? Se a gente fazer uma analogia, é a mesma coisa que quando a gente calcula a raiz de uma função, né, tem que ter um método. Né? A gente não pode sair chutando assim para ver se um ponto é ou não a raiz de uma função. A mesma coisa é os autovalores e autovetores. Né? Então, vamos olhar aqui ó, uma dedução, né, de como a gente faz, qual é a equação que a gente deve resolver para calcular autovalores e autovetores de uma transformação linear do Rn e do Rn. Então, uma transformação é dada por uma matriz, né? Essa matriz é uma matriz cujas colunas são as imagens dos vetores da base canônica, a gente só vai trabalhar aqui na base canônica do Rn. Né? Então, o autovetor V, ele é um vetor não nulo que satisfaz aquela condição ali, ó, T vezes V igual a lambda vezes V. Né? Onde a gente está pensando ali que a matriz T é a matriz da transformação linear. Então, do lado direito dessa equação aqui, ó, que é este termo, né, como eu tenho aqui um número multiplicado por um vetor e aqui eu tenho uma matriz multiplicada por um vetor, eu vou multiplicar o lado direito pela matriz de identidade. Aí eu vou obter esta equação aqui, ó, T vezes V igual a lambda I vezes V, onde o I é a matriz de identidade, N por N. E aí como eu tenho aqui ó, o vetor V, que é, digamos, um vetor que é um fator comum, né, eu vou subtrair este lambda I V aqui na equação, vai ficar T vezes V menos lambda I vezes V igual a 0. É como se eu estivesse resolvendo esta equação aqui. Né? Eu quero descobrir qual é o V que satisfaz essa equação. Então eu joguei para o lado esquerdo da igualdade, digamos assim. Então, T vezes V menos lambda I vezes V igual a 0. Este 0 que aparece aqui, que está destacado ali na tela, do lado direito da equação, é o vetor nulo do Rn, isto é um vetor que contém n componentes iguais a 0. Ora, o que eu tenho aqui do lado esquerdo? Eu tenho o vetor V, que é um fator comum, então eu fatoro este vetor e escrevo, entre parênteses, T menos lambda I, que é uma matriz de ordem n por n, né, com n linhas e n colunas, multiplicado pelo vetor V, igual ao vetor nulo do Rn. Isso aqui corresponde a um sistema de equações lineares homogêneo, n por n, né, que tem solução não trivial. Por hipótese, né, o vetor, que é o vetor V, que é o autovetor, ele é um vetor não nulo. Então, aquele sistema de equações representado por esta igualdade aqui, ó, é um sistema n por n com solução não trivial. É uma solução diferente daquela que é formada só de zeros. Portanto, para que isso aconteça, o determinante da matriz T menos lambda I tem que ser igual a 0. Tá? Então, esta equação que está aqui destacada na tela é chamada de equação característica da matriz T. Determinante de T menos lambda I igual a 0, que é uma equação algébrica de grau n, cujas raízes são os autovalores lambda 1, lambda 2, etc., lambda n de t. Né? Certo? Então, ao resolver esta equação aqui, ó, né, desenvolvendo esse determinante, nós vamos obter uma equação de grau n, portanto, se for uma transformação do R2 no R2, vai ser uma equação de grau 2. Né? E aí a gente calcula as raízes desta equação e cada uma das raízes vai ser um dos autovalores que eu vou chamar de lambda 1, etc., lambda n da matriz T. Certo? E o polínômio característico
Essa matriz é o polinômio que é chamado de P de lambda, que é determinante de T menos lambda I. Esta notação aqui, pessoal, e usar a letra grega lambda para representar os autovalores e que aparece nesse desenvolvimento aqui do determinante, tá? É uma tradição aí na literatura, nessa área, então eu estou usando a notação que é comum de ser encontrada aí nos livros. Bom, aí eu vou resolver esta equação. Como eu disse, se for uma transformação do R2 no R2, vou ter lá uma equação de grau 2, as raízes dessa equação podem ser resolvidas, podem ser obtidas utilizando-se a fórmula de resolução das equações de segundo grau. Obtenho as raízes. Uma vez obtidas, uma vez calculados os autovalores, a gente vai calcular os autovetores resolvendo esta igualdade aqui, ó, T de V igual a lambda V. Ó, o lambda agora já é conhecido, né? Eu já calculei as raízes daquela equação. Então, para cada uma das raízes, isto é, para cada um dos autovalores, eu vou substituir aqui e vou obter o V que satisfaz esta igualdade, né? Uma vez feito isso, eu terei calculados todos os autovalores e todos os autovetores associados daquela matriz T, ou de forma equivalente da transformação linear representada por aquela matriz. E este sistema de equações que aparece aqui, ó, T menos lambda I vezes V igual a zero, é um sistema homogêneo sempre indeterminado, isto é, vai ter infinitas soluções, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui, ó, como é feito o desenvolvimento detalhado do cálculo dos autovalores e autovetores dessa transformação, definida pela matriz T, que é a matriz que tem 2 e 2 na primeira linha, menos 1 e 5 na segunda linha. Então, nós temos a transformação, é uma transformação do R2 no R2. Então, a matriz identidade correspondente é a matriz 2 por 2. Tá? Essa matriz aqui terá o mesmo tamanho que a nossa matriz lá que define a transformação linear. Multiplico essa matriz identidade pela letra lambda, eu terei o lambda aqui na diagonal principal, né? Que lambda vezes 1 da lambda, e lambda vezes 0 dá 0. Então, lambda é igual, a diagonal principal é igual a lambda e as demais posições são igualadas a 0. Aí eu vou subtrair T menos lambda I e vou calcular o determinante dessa matriz que vai ser resultado dessa subtração. Então vai ficar, ó, tá aqui, ó, determinante, abre parênteses, a matriz 2, 2, menos 1 e 5, menos a matriz que tem o lambda lá na diagonal principal. O que vai acontecer em todos os casos, né, independente de ser 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4? A gente só vai subtrair o lambda na diagonal principal e vai calcular o determinante. Ó. Então, nesse caso, 2 por 2 vai ficar 2 menos lambda e 5 menos lambda na diagonal principal do determinante e 2 e menos 1 na outra diagonal. Aí eu vou desenvolver esse determinante como a gente faz, né? De forma usual, no caso de um determinante 2 por 2. Multiplico aqui, ó, 2 menos lambda vezes 5 menos lambda, que é esse primeiro fator aqui, menos o produto da outra diagonal. 2 vezes menos 1, que é esse fator aqui. E esse determinante é igual a 0. Né? Desenvolvo aqui essas multiplicações. Ó, 2 vezes 5 dá 10. 2 vezes menos lambda, menos 2 lambda. Menos 5 vezes lambda, menos 5 lambda. E menos com menos dá mais lambda ao quadrado. Aqui, então, eu tenho os 4 primeiros termos resultantes da multiplicação dessas duas parcelas aqui. Né? Mais, porque menos com menos vai dar mais, 2 vezes 1 que é 2, igual a 0. Né? Agrupando os termos semelhantes desta equação, resulta esta equação aqui, ó, chamada equação característica. Né? Certo? Então, ó, isso aqui é uma equação de segundo grau, né, pessoal? Como é que a gente calcula, né, as raízes da equação de segundo grau? Usando a fórmula que permite resolver, que permite calcular as raízes de qualquer equação de segundo grau, né? Ó, vamos escrever aqui, lambda igual. Vamos botar ali o sinalzinho da fração menos b, né? Vai ficar menos 7, mais ou menos, vamos botar lá o mais ou menos,
a raiz quadrada de b ao quadrado b, opa, b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? Dividido por 2 vezes a. Então, desenvolvendo esses cálculos, vou ver aqui, vai dar 7 aqui, né? Aqui vai dar 49. Aqui vai dar menos 48. E aqui vai dar 2. Então é só fazer as contas aqui, né? Vai dar 49 menos 48 ali dentro da raiz quadrada de 1. Né? Isso aqui vai dar 7 mais ou menos 1, porque a raiz quadrada de 1 também é 1. Né? Vai ficar 7 mais ou menos 1 dividido por 2. Né? Resolvendo, vai ficar 7 mais 1, 8 dividido por 2, que é 4. E 7 menos 1, 6 dividido por 2, que é igual a 3. Então, essas são as raízes da equação característica, que são exatamente os autovalores desta transformação. Tá? Isto é, são os únicos números reais, lambda igual a 4, lambda igual a 3, que satisfazem, para essa transformação, esta igualdade aqui. Ó. A matriz T multiplicada por um vetor V é igual a 3 vezes V ou 4 vezes V. Né? Somente esses valores aqui que vão satisfazer esta equação aqui para algum vetor não nulo do R2. Viram? Bom, então agora eu vou, para cada um dos autovalores já definidos, já determinados, vou calcular qual é o vetor que satisfaz esta condição aqui. Ó. Lembrando que este vetor obrigatoriamente é um vetor diferente do vetor nulo. Né? Então vamos lá. Agora eu vou calcular para cada um dos autovetores. Ó, então vou mostrar aqui o raciocínio. Né? Se o lambda for 4, tá? Então eu quero descobrir qual é o vetor que satisfaz t vezes v igual a 4 vezes v. Então este vetor é um vetor xy, diferente do vetor nulo, tal que a matriz 2, 2, menos 1 e 5. Né? A primeira linha 2 e 2, a segunda linha menos 1 e 5, multiplicada pelo vetor xy é igual a 4 vezes o vetor xy. Tá? Isso aqui é a definição lá de autovetor. Então, vou multiplicar, né? Vou recuperar ali o desenvolvimento. Ó. Eu vou ter, então, na primeira linha, resultante da multiplicação da matriz 2, 2 menos 1 e 5 pelo vetor xy, vai ficar 2 vezes x mais 2 vezes y igual a 4 vezes x, que é a primeira linha lá, que ocorre no lado direito. E do lado esquerdo, na segunda linha, vai ficar menos x mais 5y, né, o resultado da multiplicação aqui da segunda linha pelo vetor xy, é menos 1 vezes x mais 5 vezes y, igual a 4 vezes y, que é o resultado aqui da segunda linha. Aí eu tenho que resolver esse sistema. Então eu observo, né, isso vai valer sempre nesses cálculos, pessoal. O sistema que corresponde à determinação do autovetor é um sistema possível e indeterminado, isto é, vai ter infinitas soluções. Né? No caso dos vetores do R2, né, vocês vão ver que a solução da segunda equação e da primeira serão as mesmas. Né? Então, nesse caso aqui, ó, o que a gente faz? Tu isola aqui, digamos, né, 2x menos 4x igual a menos 2y. Ó, 2x, vamos botar aqui na mesma página aqui para a gente enxergar. Ó. 2x, a primeira equação, 2x menos 4x igual a menos 2y.
Então fica menos 2x, né? Porque 2 menos 4 é menos 2. Então fica menos 2x igual a menos 2y. Divide tudo por menos 2, conclui que o x é igual a y. Então todo vetor cuja primeira coordenada é igual à segunda é um autovetor. Então eu posso escrever simplesmente que o autovetor é o vetor v x, x diferente do vetor nulo. Por exemplo, ó, vetores como o 4, 4, o 1, 1, o 2, 2 são exemplos de autovetores associados ao alto valor lambda igual a 4. Né? Quer ver? Ó, vou pegar aqui e mostrar um cálculo aqui. Vou pegar a matriz. Vou escolher qualquer um daqueles vetores. Vou pegar o vetor 2, 2, digamos. Vou fazer o desenvolvimento da multiplicação aqui. Ó. Então, eu vou botar o símbolo do colchete para representar a matriz 2 por 2. Opa. Vou desenvolver a primeira linha. Vai ficar 2 vezes 2, mais 2 vezes 2, né, na primeira linha. Na segunda linha, menos 1 vezes 2, mais 5 vezes 2. Então vejam, ó, vai dar 4 mais 4 na primeira linha. Quatro mais 4. E menos 2 mais 10. Né? Ou seja, o resultado é o vetor 8, 8. 8 na primeira linha e 8 na segunda linha. Ó, vejam que esse vetor aqui é a mesma coisa que 4 vezes o vetor 2, 2. Certo? Então essa é a propriedade que o autovetor satisfaz. Quando eu aplico, né, quando eu multiplico a matriz pelo vetor 2, 2, esta matriz especificamente, isso equivale a multiplicar o próprio vetor por 4. Né? Então, por isso que ele é chamado de um autovetor. Né? Por que isso é importante? Né? Porque o estudo das matrizes, das transformações lineares, né, acaba sendo deduzido a partir do conhecimento dos seus autovalores e autovetores nas aplicações que a gente conhece de transformações lineares, como em processamento de sinais, na economia, na biologia e tantas outras áreas. Tá? E se vocês fizerem esse testezinho aqui para qualquer outro vetor não nulo, em que o x é igual a y, vocês vão ver que o resultado final vai ser 4 vezes aquele vetor que vocês escolheram. Então, a gente costuma resumir isto, né, dizendo que o autovetor é este vetor aqui. O vetor x vezes o vetor 1, 1, onde o x é diferente de 0. Às vezes a gente até omite, bota só o vetor 1, 1 e fica subentendido, né, nesta notação que isso quer dizer que todos os vetores em que a primeira e a segunda coordenadas são iguais são autovetores dessa transformação, ou desta matriz aqui, ó, associadas ao lambda igual a 4. Bom, então está concluído o cálculo do autovetor para o lambda igual a 4. Agora eu vou calcular os autovetores associados ao lambda igual a 3. Né? Então a gente tem que descobrir um vetor não nulo que satisfaça essa condição aqui, t vezes v igual a 3 vezes o vetor v. Então esse vetor não nulo é um vetor xy, multiplicando a matriz pelo vetor xy, tem que resultar igual a 3 vezes o vetor xy. Tá? Aí desenvolvo aqui, ó, o sistema aqui é o mesmo do lado esquerdo, só muda aqui do lado direito comparado com o exemplo anterior, onde tu tinha lá 4x e 4y, agora tu tem 3x e 3y. Né? Porque o alto valor passou de 4 para 3. Aí eu resolvo aqui, ó, a primeira equação subtrai 2x menos 3x igual a menos 2y, e a segunda equação, menos x igual a 3y menos 5y. Então, se você somar aqui os termos semelhantes,
Na primeira equação vai dar menos x igual a menos 2y, e na segunda equação também, menos x igual a menos 2y. Então eu concluo que o x tem que ser igual a 2y. Essa é a relação que a gente descobre para este autovetor, que o x tem que ser 2 vezes o valor do y. Então eu coloco lá, o autovetor no lugar do x é 2y, e na segunda coordenada é y, ou seja, é a mesma coisa que o vetor y, que o número y multiplicado pelo vetor 2, 1. Né? Ou seja, a proporção tem que ser de 2 para 1, para ser um autovetor associado ao lambda igual a 3. Por exemplo, esses vetores aqui, ó, o vetor 2, 1, né, o vetor 4, 2, né, são exemplos de autovetores dessa transformação associados ao lambda igual a 3. Vamos fazer aqui o mesmo cálculo, quer ver, ó. Vamos fazer o cálculo aqui que nós fizemos, ó. Vou escolher um vetor qualquer aqui para mostrar. Vou pegar um vetor, por exemplo, o vetor 4, 2. Né? Então vai ficar 2 vezes 4 aqui na primeira linha, mais 2 vezes 2. Aqui menos 1 vezes 4, mais 5 vezes 2 na segunda linha. Vai ficar 8. São cálculos simples, mas tem que ter bastante atenção aqui, né, pessoal? E aqui vai ficar menos 4, né? 8 mais 4 na primeira linha vai dar 12. E na segunda linha vai dar 6. Né? Vocês vejam que esse vetor é 3 vezes o vetor 4, 2. Né? 3 vezes 4 é 12, 3 vezes 2 é 6. Então, realmente, né, a transformação calculada no vetor 4, 2 é 3, no resultado final é 3 vezes o vetor 4, 2, e essa proporção aqui, ó, se mantém se vocês pegarem qualquer outro vetor em que a primeira coordenada é o dobro da segunda. Um vetor não nulo do R2. Então, resumindo todos esses cálculos neste exemplo, né, os autovalores da transformação linear T do R2 no R2, dada por T de xy igual a 2x mais 2y e menos x mais 5y, são esses autovalores aqui e autovetores correspondentes. Ó. O autovetor é o V11, né, ó, em que o x é igual a y, né, associado ao autovalor lambda igual a 4. Tá? E o autovetor 2,1 associado ao autovalor lambda igual a 3. Onde é que eu tirei essa transformação aqui, né, pessoal? Lá da lei, ó. Observa. Ó. A matriz, nós trabalhamos lá no exemplo, é essa matriz aqui. Certo? Essa matriz equivale, né, à seguinte transformação. Ó. Como é que tu descobre a transformação linear neste formato aqui? Pega essa matriz, tá, e multiplica por um vetor xy qualquer. Multiplica por um vetor xy qualquer. Vou pegar aqui um vetor xy qualquer. Como é que tu multiplica uma matriz por um vetor? Tu multiplica as linhas, né, da matriz pela única coluna do vetor. Então vai ficar 2x mais 2y na primeira linha, né, e menos x mais 5y na segunda linha, que é exatamente o que está dito aqui, né? Certo? Então esse é um resumo, né, desta ópera. Né? Aqui estão os autovalores e autovetores associados, né, após esses cálculos. Né? Como eu tenho uma transformação do R2 no R2, né, a equação característica que foi obtida ali é uma equação de grau 2, então não existem, né, outros autovalores a não ser esses dois aí, o lambda igual a 3, associado ao autovetor 2, 1, e o lambda igual a 4, associado ao autovetor 1, 1. Tá? Então tem que ficar bem entendido que aqui está sendo dito, né, aqui eu tenho um espaço vetorial gerado pelo vetor 2, 1, que é uma reta que passa pela origem do R2 e que tem a direção deste vetor, né? 2, 1. Tá? X é 2 e o Y é 1. Imagina uma reta ali passando. Então, todos os vetores que estão sobre essa reta, isto é, todos os vetores em que a primeira coordenada é o dobro da segunda, são autovetores associados ao autovalor lambda igual a 3. Né?
E aqui tu vai ter um subespaço de dimensão 1, também gerado pelo vetor 1, é uma reta que passa pela origem, né, que é formada pelos vetores em que o x é igual a y, e esses vetores todos, né, são autovetores associados ao alto valor lambda igual a 4, pelos cálculos que nós fizemos aqui. E uma outra propriedade muito importante, né, como os autovalores, vamos escrever aqui, como os autovalores são diferentes, os autovalores acima, né, são diferentes, os autovetores associados são linearmente independentes. Automaticamente, eles são linearmente independentes. Então, isso conclui, né, todo esse cálculo correspondente aos autovalores e autovetores dessa transformação. Então, antes de eu fazer um outro exemplo, alguma pergunta, pessoal? Ok, então, vou passar para algumas observações, né? Lembrando, quando é que dois vetores são linearmente dependentes no R2? Né? Quando um é múltiplo do outro, como aqui, ó. O vetor 2, 4 é o dobro do vetor 1, 2. Né? Então, para dois vetores serem linearmente dependentes, melhor dizendo, só se um for múltiplo do outro, que é o caso aqui. Então, por exemplo, no vetor 1, 2 e o vetor 3, 10, eles são linearmente independentes porque não existe, né, uma constante de proporcionalidade entre esses dois vetores. Se tu multiplicar uma constante pelo vetor 1, 2, né, isto é, o mesmo número pelo vetor 1, 2, não tem como o resultado ser o vetor 3, 10. Porque se a gente olhar para a primeira coordenada, essa constante teria que ser 3, né? 3 vezes 1 daria 3, mas aí 3 vezes 2 daria 6 e não 10. Né? Então não tem como eu achar um único número que multiplicado pelo vetor 1, 2 resulte no vetor 3, 10. Né? E da mesma forma no R3, né? O vetor 1, 2, 3 e o vetor 2, 4, 6 são vetores linearmente dependentes porque o V é o dobro do vetor 1. Já no exemplo 4, nós temos dois vetores do R3, né, que são linearmente independentes porque também não existe uma constante de proporcionalidade entre esses dois vetores. Né. Se eu multiplicar uma constante pelo vetor U, que é o vetor 1, 2, 3, e o resultado ser o vetor 0, 5, 6, não tem como, né? Porque na primeira coordenada essa constante teria que ser 0, né? Que é a única solução. 0 vezes 1 daria 0, mas aí 0 vezes 2 daria 0, e não 5, né? Então não existe um número que represente uma constante de proporcionalidade. Os dois vetores eles são linearmente independentes. Bom, como é que é feito isso, né, pessoal? No Octave, eu vou mostrar para vocês. Então, se vocês quiserem fazer, tem um Octave Online, tá? Deixa eu mostrar no Octave Online. Então, quem quiser conectar, escreve lá no navegador Octave, Octave, daí vai aparecer a opção Octave Online, tá? Aí aperta Enter ali, ó. Depende da conexão, né? Então vai aparecer ali a janelinha de comandos, tá? Então, tu vais... Aqui, ó, tem o prompt aqui, como ele chama, né? Aqui, ó. Então, eu vou botar a matriz aqui. T igual colchete 2, espaço 2, ponto e vírgula, menos 1, espaço 5. Bota o colchete e dá Enter. Tá? Aí aparece lá, ó, 2, 2, menos 1 e 5. Aí vocês podem digitar esse comando aqui, ó. Colchete, vamos botar P maiúsculo, D maiúsculo, fecha o colchete, igual
a age, parênteses, t. Aí pressiona Enter. Aí vai aparecer esse resultado aqui, ó. Nessa matriz D, que aparece na parte inferior da tela, nós temos autovalores aqui na diagonal, ó, 3 e 4. Né? Na primeira coluna da matriz P, eu tenho o autovetor correspondente ao lambda igual a 3. Vejam que o x é o dobro do y. Esse número aqui, ó, menos 0,8944, é o dobro desse aqui. E aqui no lambda igual a 4, a segunda coluna é o x igual a y, tá vendo? Só que esses vetores são normalizados, né? Cada um tem módulo 1. Agora, por que ele usa esse sinal de menos, aí eu não saberia responder. Tá? Mas a lógica na representação é feita essa observação. Os autovetores aparecem na forma de colunas aqui da matriz P, e cada coluna é um vetor cujo módulo é igual a 1. Isto é, são autovetores que estão expressos em formato normalizado. Tá? Mas é um recurso interessante, né? É só digitar a matriz e aquele comando ali e pronto. Tu tem ali a resposta. Vamos ver um outro exemplo, então. No segundo exemplo, então vou calcular os autovalores e autovetores dessa transformação aqui, ó. 2, 1, 4 e 2. Então já vamos botar aqui a observação. Essa transformação aqui, se eu for olhar em termos de lei, né? Ó, é uma transformação T do R2 no R2, que é uma transformação do R2 no R2, e eu vou ter que passar aqui para baixo só. Eu faço a leitura, né, da transformação na forma de uma função das variáveis x e y. É só olhar aqui, pessoal, ó, na primeira linha, 2 e 1, né, então é 2x mais y. Na segunda linha, 4 e 2, 4x mais 2y. Né? Então é uma forma bem direta de passar desta anotação para esta aqui. Né? Muito bem, então eu quero calcular os autovalores e autovetores, né, desta transformação. Então eu tenho que o I é a matriz identidade 2 por 2, multiplico por lambda, mesmo procedimento ali do exemplo anterior. Né? A equação característica será determinante de t menos lambda igual a zero. Essa é uma definição. Tá? Para qualquer matriz 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e assim por diante, né? Essa definição só faz sentido para transformações do Rn no Rn, né? Então eu terei que calcular a equação característica fazendo determinante de t menos lambda igual a zero. Então é bem prático aqui, pessoal. Basta pegar essa matriz, subtrair o lambda na diagonal principal e fazer o determinante. Tá? Ó. Determinante de 2 menos lambda, então subtrai o lambda aqui na diagonal principal da matriz T e mantém a outra diagonal, as demais posições. Né? Se fosse no R3 seria a mesma coisa, ia subtrair lá na diagonal principal e todas as demais posições iguais a zero. Faz o determinante desenvolvendo, né? Ó, 2 menos lambda vezes 2 menos lambda, que é esse primeiro fator aqui, menos 1 vezes 4, vou botar na ordem certa aqui, 1 vezes 4 igual a zero, tá? Então desenvolve, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes lambda dá menos 2 lambda, menos lambda vezes 2, menos 2 lambda, e menos lambda vezes menos lambda, mais lambda ao quadrado. Então essas 4 primeiras parcelas resultam de usar a propriedade distributiva aqui, né? 1 vezes 4 é 4, então fica menos 4 igual a zero. Agrupa os termos semelhantes, vocês observam que esse 4 aqui e este menos 4, né, eles se cancelam, sobra lambda ao quadrado, que é o termo de grau 2, né, e aqui esses dois somados dá menos 4 lambda, então a equação característica, né, que deve ser sempre destacada
no desenvolvimento desses cálculos é lambda ao quadrado menos 4 lambda igual a zero. Tá? Então, o que nós temos? Uma equação de grau 2, uma equação de segundo grau, né? E o cálculo das raízes é dado por essa forma, lambda igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Né? Então, desenvolvendo esses cálculos, eu tenho aqui menos 4, que é 4, raiz de quadrado de 16, que é 4, então 4 mais ou menos 4 dividido por 2. Né? Então, uma das raízes é o 4 mais 4 sobre 2, ou seja, 8 dividido por 2, que é 4. Né? E a outra raiz é 4 menos 4 sobre 2, ou seja, 0 dividido por 2, que é 0. Então, eu tenho os autovalores 4 e 0. Tá? Então, agora eu tenho que calcular os autovetores. Né? Então, vou pegar aqui a matriz. Então, eu procuro o vetor V igual ao vetor XY, né? Vou botar aqui. X, Y, é diferente de zero, tá certo? Que o vetor é sempre, por definição, diferente de zero. Né? E quando a gente fala diferente de zero, a gente quer dizer que o vetor é um vetor não nulo, né? Tal que a matriz T multiplicada pelo vetor V é igual a lambda vezes V. Vou procurar a letra grega aqui. Tá? Então, ó, primeiro, a ordem aqui tanto faz, né, pessoal? Vamos imaginar o primeiro autovalor aqui, que é o lambda igual a 4, né? Então, o que tem que acontecer? Né? Essa matriz multiplicada pelo vetor xy é igual a 4 vezes o vetor xy. Tá? Isso por definição. Né? Então, faço o desenvolvimento do sistema aqui. Tá? Eu vou inserir aqui a notação de chave aqui, só para organizar melhor a parte escrita aqui. Tá? Então veja o que vai acontecer ali. Ó. Na primeira linha, 2x mais y. Né? Ó, multiplica a primeira linha pelo vetor xy. Isso aqui tem que dar 4x. Opa, 4x. E na segunda linha, a chave aqui. Primeira linha, 2x mais y igual a 4x. Segunda linha, 4x mais 2y igual a... Quanto é que deu ali? Não, parei um pouquinho. Isso, 4 e 0, tá certo. 4x igual a 4y. Estou fazendo o cálculo para o lambda igual a 4, né? Então, resolvendo, vou fazer um atalho aqui, né, pessoal? Primeira equação, ó, 2x menos 4x, né? Igual a menos y, tá certo? Ou seja, menos 2x, eu vou subtrair aqui, vou subtrair, menos 2x, né? Igual a menos y. Ou seja, o y é igual a 2x. Né? Y é igual a 2x. Então, o autovetor que eu estou procurando, né? O autovetor é V. Ó, vamos escrever aqui. V igual a x na primeira posição e no lugar do y eu posso botar 2x, né? Certo? Ou seja, é a mesma coisa que o x vezes o vetor 1, 2. Tá? E aqui fica subentendido, né? Que o x é
qualquer número real diferente de zero. Então, todos os vetores que têm essa proporção aqui, né, o y é o dobro do x, são autovetores associados ao lambda igual a 4. Né? Depois a gente escreve isso no resumo lá. Agora, supondo o outro autovalor, quanto é que é? Zero. Ó, não tem problema, tá? O autovalor pode ser igual a zero. Né? Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse sistema aqui, ó, vou desenvolver, né, substituindo o zero no lugar do 4. Né? O que vai acontecer? Nesse desenvolvimento aqui, a única diferença vai aparecer aqui do lado direito. Né? Em vez de 4, eu vou ter o zero aqui. Ó. Zero. Zero vezes x, vamos botar aqui todos os passos. E zero vezes y. Bom, mas zero vezes x é igual a zero. Né? Certo? Então, se eu pegar esse sistema aqui, eu posso dizer que ele é equivalente a esse aqui. Ó. Lado direito é zero. Aqui zero. Né? Então, resolvendo a primeira equação, e se vocês resolverem a segunda equação vai dar no mesmo, né? Vocês vão concluir que o y é menos 2x. Né? Vamos copiar aqui, ó. Essa equação. E o y é menos 2x. Então, o autovetor, ó, eu vou ter, vou botar aqui na linha de baixo. Então, o y vai ser menos 2x. Ó. Então, aqui é menos 2, né? E aqui fica x vezes o vetor 1, menos 2. Né? Então, os vetores que têm essa propriedade, em que o y é igual a menos 2x, são autovetores correspondentes ao lambda igual a zero. Né? Então, vamos fazer um resumo aqui. Resumindo. Transformação linear. Vou pegar lá do início. É dada pela matriz, que é essa aqui, ó. Certo? Então, temos os seguintes resultados, né? Resultados. Vou botar aqui, ó, a equação característica de T é essa aqui. Vamos copiar de lá. O cálculo alto valor. Então vamos lá. O alto valor. Vamos pegar aqui o 1, 2, né? Vamos pegar aqui. Vamos ver 1, 2. É associado ao alto valor lambda igual a 4. Né? E o V1 menos 2, ó,
que é uma forma de dizer todos os vetores do R2 que têm a mesma propriedade, né, desse vetor aqui. Vou botar lá para... associado ao alto valor lambda igual a zero. Certo? Então, a mesma coisa, né, pessoal? Esse aqui, o que isso significa? Qual é a interpretação? Todos os vetores do R2 que tem essa proporção entre as coordenadas x e y, né? O y é o dobro do x, o 1, 2, o 2, 4, o menos 3, menos 6, são os autovetores associados ao alto valor lambda igual a 4. Tá? Então, como eles têm essa mesma propriedade, né, eles são descritos desta forma aqui, ó, o vetor 1, 2. Então, aqui a gente está incluindo todos os múltiplos, né, do vetor 1, 2. E aqui a mesma coisa, ó, o vetor 1 menos 2. Então, os vetores do R2, que tem a segunda coordenada y igual a menos 2 vezes a coordenada x, o 1 menos 2, o 3, o menos 6, o 5 menos 10, etc., são os autovetores associados ao alto valor lambda igual a zero. Né? Vê, ó, vamos fazer um testezinho aqui. Ó. Vou pegar um vetor qualquer, né, que seja um vetor equivalente ao vetor 1, 2. Por exemplo, o vetor 4, 8. Né? Ó, o que vai dar aqui se eu fizer o desenvolvimento, né, se eu multiplicar a matriz pelo vetor? O que vale a calcular a transformação? Né? Ó, primeira linha, 2 vezes 4 mais 1 vezes 8. Né? Segunda linha, 4 vezes 4 mais 2 vezes 8. Então vai dar 2 vezes 4 é 8. 8 mais 8, 16. Né? Ó. E aqui vai dar... Opa. A segunda linha, 16 mais 16, 32. Ó. Vocês vejam que esse vetor aqui é a mesma coisa que 4 vezes o vetor 4, 8. Porque o alto vetor que tem essa proporção, né, ele está associado ao alto valor lambda igual a 4. Então, qualquer vetor que satisfaz essa proporção vai ter a imagem calculada pela transformação, que vai ser um resultado que é igual a 4 vezes o próprio vetor. Né? E da mesma forma, se eu fizer aqui com qualquer vetor, vou pegar aqui, por exemplo, o vetor, sei lá, 5 menos 10. Ó. Veja que o 5 menos 10 é um vetor que tem essa proporção aqui, né? O y é menos 2 vezes o x. Ó. Se tu multiplica 5 por menos 2, dá menos 10. Então, esse aqui é o mesmo que o vetor 1 menos 2. Né? Então, olha só, o que vai dar? Vamos fazer aqui a multiplicação. Vou copiar aqui, que daí a gente vai editando. Primeira linha, 2 vezes 5, mais 1 vezes menos 10. Né? E aqui na segunda linha, 4 vezes 5, mais 2 vezes menos 10. Né? 2 vezes 5 é 10. 10 menos 10 dá 0. 4 vezes 5 é 20. 2 vezes menos 10 dá menos 20. Então, aqui dá 0. Então, vejo que é a mesma coisa que fazer o número 0 multiplicado pelo vetor 5 menos 10. Na hora que tu multiplica, vai dar 0 e 0. Tá? Então, de fato, né, este resultado aqui é uma forma de resumir, né, todo este cálculo feito com esta matriz, isto é, cálculo da equação característica, cálculo dos autovalores e depois dos autovetores. Né? Então, para finalizar aqui, ó, eu tenho a matriz 2, 1, 4 e 2. Ó. Vamos olhar lá no Octave. Lá. Vamos fazer no Octave Online, então.
Esse aqui vocês podem testar em casa, não precisa nem baixar o programa, né? Ó. Mas ele desconecta ali quando a gente fica. Então, ó, vou botar T igual a matriz que nós fizemos ali, o exemplo é 2, 1, 4 e 2. Então, abre o colchete, 2, 1, 4, espaço 2 e colchete e fecha, né? Aí bota lá, colchete, P, vírgula D, fecha o colchete, igual a age da matriz T entre parênteses. Tá? Ó, ali, ó. O alto valor 4 e o alto valor 0 aqui na diagonal, e aqui os autovetores nas colunas correspondentes. Tá? Primeira coluna, o y é igual a 2x, que é o autovetor correspondente ao 4, e aqui a segunda coluna, o y é menos 2x, que é o autovetor correspondente ao lambda igual a 0. Então é isso aí, pessoal. Esses são os exemplos, né, desenvolvidos passo a passo, né, no R2, tá? Eu vou apresentar para vocês na aula de amanhã como são efetuados os cálculos no R3, né, da mesma forma, detalhadamente, né, fazendo-se a obtenção da equação característica, cálculo dos autovalores, depois o cálculo dos autovetores. Ok? Alguma pergunta aí, pessoal? Então, beleza. Vou encerrar aqui. Eu agradeço aí a atenção de vocês e até amanhã.